Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à semana de preparação para a Maratona da Ciência de Dados. Nessas 2 semanas, finalizando hoje a primeira semana, então nós temos agora 10 dias corridos para começar a maratona. Essas 2 semanas são sensacionais, cara, são semanas de preparação para o tesouro que vai vir lá na maratona. Cara, a maratona, você vai construir uma aplicação de ciência de dados. Você está começando agora, você não está mais do zero. Você já viu várias coisas aqui, já sabe exatamente, por exemplo, quais são as habilidades do cientista de dados. Você viu isso nos primeiros dias ali. Ó. Você viu aqui, ó. Você sabe o que faz um cientista de dados, quais são as skills e as habilidades necessárias para trabalhar com a ciência de dados. Você entendeu que não precisa ser o PhDzão lá, ó. Você não vai precisar ser o PhD, ter a formação específica. Por quê? Porque o mercado da ciência de dados está atrás de gente que sabe, está atrás de gente que tem os conhecimentos. Então, se eu estou ali precisando tocar um projeto de ciência de dados agora, eu vou atrás do cara que tem titulação? Não, isso pode ser até um pré-requisito, como você vai ver lá na última live, quando a gente vai falando do mercado de trabalho. Parece que os caras estão contratando cientista da NASA, né, de tanta coisa que eles pedem, mas na real, isso ali é só o topo do funil, é só uma das formas de trazer ali e já nivelar de alguma forma, mas aquilo ali é a exigência que vai definir? Não, claro que não, os caras querem pessoas que saibam e que botem o projeto para funcionar, porque é para isso que eles estão contratando, eles não estão contratando titulação, beleza? Que isso fique bem claro, é uma das maiores dúvidas dos meus alunos, por isso que eu bato tanto nisso, não precisa ser PhD, beleza, galera? Terceiro, cara, você já sabe que precisa de um GPS, brother. Você precisa de um GPS para você buscar ali a sua Roma, ser um cientista de dados. É isso que você quer ser. Você quer ser um cientista de dados, ou quer trabalhar como cientista de dados, ou quer criar projetos de ciência de dados aí no seu dia a dia, nos seus estudos. Você quer simplesmente aprender essa área que é apaixonante, ou não é? Não é? Então é exatamente isso. Foque, pega um GPS, siga um método e busca isso que você precisa buscar para ser um cientista de dados, tá bom? Busque skill básica, aprenda a usar ferramentas necessárias, aprenda a construir máquinas preditivas, implemente essas máquinas preditivas e nunca pare de aprender, seja organizado e curioso. Beleza? Esse é aqui exatamente o que você precisa saber ali para ser um cientista de dados, tá bom? Cara, um dos grandes obstáculos que a gente conversou ontem foi exatamente a gente precisa buscar clareza, buscar foco e saber onde a gente quer chegar. Você já sabe, então, que você precisa focar no próximo passo, já olhando ali onde você quer chegar. Então, não se perca e fica fuçando tudo aí na internet, não, beleza? Foque numa metodologia e vai-se embora. Gostou de mim? Simbora. Gostou do brother lá de outro canal? Simbora. Mas foca, cara. Foca, porque senão você vai se perder, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre ferramentas necessárias, cara. São N ferramentas que você pode trabalhar como cientista de dados. Por que tem muita exigência? Por que, Eduardo, eles pedem Python, eles pedem que você entenda ali o SQL, eles pedem que eu saiba trabalhar com Spark, ou com Java, ou com Scala. Por que tudo isso, Eduardo? Porque a ciência de dados pode ser utilizada com todas essas linguagens. Você pode criar N funcionalidades para as empresas, N aplicações com essas linguagens. É claro que, como a gente sempre fala, você precisa focar em algumas para começar, não é mesmo? Então, o meu objetivo aqui é mostrar para você aquelas para você que está começando do zero, saiba, já consiga entrar no mercado de trabalho e depois possa evoluir. É uma jornada como qualquer outra. Lembra quando eu falei da especialização do médico? Ah, o médico está lá, ele vai ser um médico que cuida do pulmão, ele vai ser um pneumologista. Cara, ele tem que começar, ele vai buscar a instrução básica para ser um médico clínico. Não é mesmo? Não é assim que funciona? O cara que quer ser um advogado trabalhista, ele está lá fazendo a formação dele lá em advocacia e em direito, né? Para depois fazer o AB e depois se especializar ali em trabalhista. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui com ciência de dados. Só que é lógico, meu foco aqui não é o certificado. Eu dou um certificado bonitão da minha empresa lá, ciência dos dados, mas, galera, pouco importa o certificado. Certificado para cumprir tabela, tá? Eu acho que não é a melhor das escolhas, entendeu? Muitas vezes a gente pensa ali que, quer ver? Eu trabalhei em empresas que a gente tinha lá
metas para treinamento, beleza? Só que muitas vezes, vou falar uma coisa que eu mesmo fazia e que muitas vezes não é legal. Tinha umas metas lá de uns treinamentos que eu, cara, não era para a empresa, era importante para bater algumas metas lá. Vou dar um exemplo bem besta, tipo, precisava bater uma meta de sustentabilidade. E, cara, naquele momento eu não estava focando em sustentabilidade. Inclusive, eu estava trabalhando com outra coisa totalmente diferente. Mas tinha a meta lá para bater, e aí a galera, o que a galera fazia? Eu falo galera porque não era só eu, né? A gente ia lá, fazia o treinamento, pegava o certificado e tava beleza. Por quê? Porque era uma meta, precisava fazer aquela parada, só que, bicho, eu não tinha tempo para aprender aquilo. Tava com um projeto gigantesco nas costas. Então, de que adiantou eu fazer aquele treinamento, aquele certificado? Cara, eu fui obrigado a fazer. Entendeu? Por que eu... Cara, pouco importa certificado para mim. Entende agora? Então, para mim, o que importa é o que o cara realmente sabe fazer. Eu quero o cara que saiba trabalhar com SaaS. Eu quero o cara que saiba trabalhar com Python. Por quê? Porque é esse cara que vai construir a minha aplicação lá na frente de previsão ali de empréstimo, de concessão de empréstimo. Entendeu? Eu quero que o cara crie uma aplicação de machine learning com Python e eu quero que ele saiba isso. Então, isso é o mais importante. Estamos juntos, embora? É isso que a gente vai fazer. Eu só quero voltar aqui um pouquinho, aproveitando vocês que estão aqui, feedback de áudio, galera. Não tô falando aqui, agora eu quero saber se vocês estão me ouvindo direitinho, beleza? Oi, Carol, beleza? Seja bem-vinda, Carol. Adriana Aguiar, bom dia, Adriano. Cara, seja bem-vindo. Júlio César São Pedro. Putz, que nome massa, hein, velho? Muito bom, seja bem-vindo, Júlio. Bom dia, tá em Brasília também, cara. Que legal. Tamo juntinho, coladinho, sistema semi-nublado aqui, né? Eu vou remar daqui um pouquinho, se Deus quiser, eu tenho que remar. Eu faço remo uma vez por semana. E aí, cara, eu tô louco, porque semana passada eu não fui. E eu tô louco para remar aqui, mas tá um nubladinho massa aqui, vai dar para remar sim. Tá ouvindo perfeitamente, né, Carol? Beleza. Oi, Rosa, tudo bem? Que beleza, que nome legal. Pabon? Pabon? Rosa Pabon, que legal, nome bonito. Goiânia, Carla, que legal, Carlinha, que legal que você está em Goiânia, BH, Claudinei BH, seja bem-vindo, Carla, Claudinei, Amandinha Dias, opa, sabia que você viria, você não ia deixar de vir, né, não, Amandinha? Tamo junto, hein? Então, galera, eu vou continuar, tá bom? Bola para frente. Olha só, hoje a gente vai falar sobre um atalho, uma oportunidade para você trabalhar como cientista de dados. Quando eu estava começando, quando tudo era mato, há alguns bons 10, 11 anos atrás, a gente tinha uma limitação tão grande de ferramenta, galera, tão grande que para a gente trabalhar, a gente tinha que ter a sorte de estar numa empresa que ela tinha ali a concessão de licenças de ferramentas caríssimas. Vou dar um exemplo prático do que acontecia comigo. Eu trabalhava no Banco do Brasil e lá no Banco do Brasil eu tinha que fazer o meu trabalho ali de organização, criação, validação de bases de dados, que eram aqueles insumos onde a gente ia buscar as variáveis para construir as máquinas preditivas, né? A gente chamava de modelagem lá. Galera, para eu fazer esse meu trabalho de fazer a engenharia de dados, construir variáveis, fazer todo aquele trabalho do pré-processamento que vocês vão aprender na semana que vem, fique tranquilo, eu vou explicar um curso perfeito de pré-processamento, de análise exploratória, criação de máquina preditiva, vai ser massa semana que vem. Então, só adiantando, para fazer todo esse trabalho, a gente utilizava uma ferramenta Tora, mas é Tora mesmo, uma das melhores ferramentas que eu já vi na vida, que é o SaaS Enterprise Guide. Por que a gente usava o SaaS? Porque dentro do banco, uma instituição, né, semi-pública, digamos assim, tem que passar por licitação, aquela coisa toda. Então, a ferramenta que entrou no Banco do Brasil e conseguiu se estabelecer era o SaaS. Então, a maioria dos profissionais que estavam trabalhando lá nessa construção de variáveis, nessa engenharia de dados e na parte de construção de máquinas preditivas também, que antigamente era mais, tinha menos algoritmos, digamos assim, era utilizando o SaaS, galera. Então, o SaaS é uma ferramenta caríssima. Se vocês tiverem curiosidade de fazer um curso do SaaS, eu tenho aqui, ó, no portal cienciadosdados.com, tem um treinamento completinho, galera, um 80/20 aqui do SaaS, é gratuito, beleza? Pode entrar aqui, fazer seu cadastro, e tá aqui. Eu mostro o 80/20 da ferramenta para você fazer análise de dados, tudo bem? Então tá aqui, é um dos cursos mais tora que tem aqui no portal, a galera gosta muito. E aqui, galera, é uma ferramenta que ela vai ter limitações, você vai ver que ela é um pouco mais lenta, mas, galera, numa empresa que tem a licença, eu te ensino a fazer o download da ferramenta Trio, né, que é a ferramenta gratuita e tal. Na empresa que tem a ferramenta completinha, que tem os servidores, os próprios bancos de dados do SaaS,
a ferramenta voa. Você faz trabalhos assim que talvez você demoraria um bocado para fazer com a ferramenta Trio lá, voa. Você faz rapidinho com um clique, ainda mais quando você trabalha muito tempo com a ferramenta, você fica e você faz ela com uma agilidade muito maior. Onde eu estou querendo chegar? O fato é que essas ferramentas eram caríssimas. Se você entrar no SaaS hoje para tentar comprar a licença dessa ferramenta, do SaaS Enterprise Guide, vai ser no mínimo $100 mensais para você, se você chorar muito com o consultor lá. Então, galera, o que, que acontece? Não é para todo mundo. $100 mensais, eu estou falando de R$ 600 por mês aí, de licença. Então, de licença, né? Acabou, parou de pagar, acabou. Não tem mais servidor para você rodar aí seus dados. Então, galera, é muito caro. Então, é um pouco inviável se você não trabalha numa instituição que tem essa licença. Então, era muito caro para o cientista de dados começar o seu trabalho. Ou ele começava de forma precária, porque tudo era muito lento. Hoje em dia, galera, a gente tem o poder da comunidade de ciência de dados. A gente tem GitHub, a gente tem Kaggle, a gente tem o Stack Overflow, onde a gente gosta de ver os bugs dos códigos. A gente tem uma troca de informação gigantesca no mundo. Pra você ter ideia, eu tenho professor australiano, professor indiano, professor britânico. Galera, a gente tem uma comunicação hoje muito mais fácil. Tem dificuldade no inglês? Galera, Google Tradutor usa sabe o quê? Deep Learning. Ciência de dados, galera, tá aí dentro. Deep Learning. Por quê? Porque eles descobriram que usando Deep Learning, a tradução fica muito mais tora do que se usasse uma simples mecanização de if, then, else, essas coisas assim, entendeu? Eles descobriram essa parada e hoje em dia o Google Tradutor tá muito tora. Coloca aí para você ver se você não vai encontrar poucos erros. E aí, galera, o que acontece? Hoje está tudo mais fácil. Eu tenho uma linguagem de programação, que não é o SAS, que é o Python, que inclusive me permite fazer uma aplicação completa de ciência de dados gratuita, galera. Então, o que as empresas começaram a perceber? Falaram assim, cara, olha só, eu tenho ferramentas mais robustas, tem uma comunidade colaborativa no mundo, tem uma programação que muitas vezes é mais intuitiva, que parece uma carta de inglês que você está fazendo para o computador. Printa, leia o arquivo CSV, ele está lá e lê o arquivo CSV. Então, começaram a abrir os olhos para o Python, e aí o Python começou a entrar, inclusive, nas grandes empresas. Quando eu saí do Banco do Brasil, o Python já estava lá, cara, bem tora, Python, PySpark, aquela coisa toda. Então, galera, o que começou a acontecer? A galera começou a migrar para isso. Então, hoje em dia, as empresas, um colega até falou aqui há pouco, se eu não me engano, nas lives anteriores, que tem empresas grandiosas aí no mundo que utilizam somente Python, né? Python como o seu motor de trabalho, como o Spotify. Então, a gente está vendo isso, e isso não é uma coisa que veio e vai acabar, não é modinha, veio para ficar. Por quê? Porque a comunidade colaborativa, ela cria e compartilha. E toda vez que um cria, compartilha e se utiliza e fala, putz, cara, que legal, o cara compartilhou isso e eu consegui fazer esse projeto, sabe o que ele vai fazer? Ele vai criar e compartilhar também, e aí fica esse ciclo. O cara que está compartilhando, ele vai e compartilha com o outro vai lá, cria um projeto legal, porque pegou aquele material compartilhado, e aí fica feliz e compartilha também. E galera, é esse ciclo de abundância, beleza? Estou fazendo aqui com vocês. Eu aprendi, estou compartilhando. O que vocês vão fazer na empresa onde vocês trabalham, no trabalho aí onde vocês vão trabalhar como cientista de dados? Vocês vão apresentar para a galera esses relatórios automatizados, gratuitos. Antigamente era muito complicado você fazer um trabalho desse. Tinha que comprar a ferramenta de BI, sabe? Comprar as ferramentas caríssimas para você fazer um trabalho bacana. E agora a gente tem tudo isso de graça. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre essas ferramentas, mas somente elas, as necessárias para você trabalhar como cientista de dados. Bola para frente? Então, vamos embora. Eu sei que quando a galera fala de ferramenta de ciência de dados, é isso que você pensa. Você fala assim, Eduardo, ferrou. Por quê? Porque eu vou ter que aprender muita ferramenta, cara. É coisa pra caramba. E a verdade é que é mesmo. São muitas ferramentas. Olha aí o tantão de ferramenta que você pode utilizar. Só que você tem que focar naquelas que vão te ajudar a fazer o seu trabalho. Não se assuste. Isso aqui é um ecossistema. E o ecossistema, como eu falei, ele é colaborativo. Então, toda hora tem alguém criando uma parada nova. Por quê? Porque a infraestrutura permite a gente fazer conexões de forma mais simples. Quando a gente está trabalhando lá no Python, muitas vezes a gente chama um pacote que ele já tem a maioria das coisas que a gente quer. Olha um exemplo que eu tenho aqui, o Scikit-Learn, é uma biblioteca, um pacotão. Nesse pacotão eu tenho lá
todos os meus algoritmos de machine learning, os principais, pelo menos, que eu preciso para trabalhar. Então, eu não preciso criar de novo uma infraestrutura para criar algoritmos. Os algoritmos já estão prontos, testados e validados no mercado, galera. A galera já se utiliza disso aqui. É novo, tem atualizações, você acompanha as atualizações, você vai lá no archive aí do site dessas bibliotecas, você vai acompanhando as versões. Você consegue instalar a versão que você quer utilizar. Por exemplo, Eduardo foi lá, criou uma máquina preditiva com o Scikit-learn, alguns pacotes, alguns algoritmos, versão 1.2. Agora a gente já está na versão 2.2. Não, tá tudo bem, eu quero usar o sistema do Eduardo, eu vou instalar o pacote 1.2, não vou usar o 2.2. Entendeu como é que é a diferença? A gente não tem travas mais. E aí você vê todo esse ecossistema, não se assuste, você vai focar naqueles que você vai precisar para começar. Depois você vai evoluindo e aí você vai buscando coisas mais grandiosas. Tudo bem? Uma coisinha de cada vez para você compreender. E como é que é essa realidade que você quer me mostrar então, Eduardo? Porque se eu não preciso aprender isso tudo aqui, eu preciso de um começo, não precisa? Precisa de um começo, e eu vou te mostrar o começo aqui agora. Olha que interessante. Trouxe todas as ferramentas aqui e olha o que a gente vai ver aqui. Eu preciso fazer programação, eu preciso de programação. Eu preciso de fazer análise estatística, eu preciso de me conectar com bancos de dados, presta atenção nessa palavra, me conectar com bancos de dados, eu preciso fazer análise exploratória, pré-processamento de dados, eu preciso fazer o machine learning, que é a utilização dos algoritmos para criar máquinas preditivas, eu preciso fazer a visualização de dados para entender como que estão os meus dados, como fazer uma apresentação executiva do meu trabalho, e eu preciso colocar essa parada para funcionar, né? Tudo que eu criei, eu preciso implementar. Olha que interessante. Eduardo, você está me dizendo então que com Python eu faço tudo isso? Galera, exatamente. Bingo, esse é o ponto onde eu queria chegar. Programação que eu vou usar, programação Python. Pacotes de estatística aos montes com Python. Bancos de dados, 99% dos bancos de dados se conectam com Python. Análise exploratória, Python, pacotes. Se você olhar o canal aí, tem vários pacotes. Tem SweetVis, tem DataPrep, tem Pandas Profile, tem N pacotes para você fazer N relatórios aí de análise exploratória de dados, beleza? Pré-processamento de dados. Cara, a ferramenta Python é incrível e tem N funcionalidades para fazer a mesma coisa. Você quer usar um if? Ah, vai lá e usa o if do Excel, que você está mais acostumado. Ah, você quer usar um MapReduce? Vai lá e usa o MapReduce, você vai fazer os mesmos filtros. Ah, você quer usar a função Lambda? Cara, vai lá e usa tudo dentro do Python, beleza? Machine Learning, acabei de mostrar para você o pacote ali, Scikit-learn, para você utilizar algoritmos de Machine Learning. Ah, Eduardo, eu quero ir para Deep Learning, eu quero usar redes neurais profundas. Então, beleza, PyTorch está lá, TensorFlow, vai lá, Keras, e tá tudo bem. Python, beleza? Infraestrutura em cima da linguagem Python. Visualização de dados, Eduardo, eu preciso de criar dashboard. Cara, criar gráficos, Matplotlib, Plotly, Seaborn, enfim, tem N, Dash, vários pacotes para você fazer visualização de dados. E implementação, Eduardo, preciso criar uma aplicação. Fiz a minha máquina de machine learning aqui, minha máquina preditiva, e agora preciso implementar para fazer o trabalho. Beleza, tá lá, ó. Usa o Flask, usa o Django, usa o Streamlit. Inclusive, vocês vão usar o Streamlit na maratona, você vai ver que é bem interessante, tá bom? Então, tudo isso aqui, ó, você passou por todo o pipeline da ciência de dados. Você foi lá, se conectou e criou uma máquina preditiva, tudo com ele mesmo, galera, com o Python. Então, Python é o poder, galera. A programação, Python. Fique tranquilo, somente o Python e aquilo que é necessário para você ser um cientista de dados. Agora, eu queria trazer uma informação adicional para vocês, que é o seguinte, beleza. Eduardo, você está falando da linguagem de programação. Só que onde que eu rodo essa linguagem de programação? Porque quando você fala programação, é onde você digita as linhas de códigos, não é? É, exatamente. E aí, você utiliza as linhas de códigos em cima daquilo que a gente chama de ambiente de desenvolvimento integrado. Nós temos, a gente chama de IDE. IDE são ambiente de desenvolvimento integrado, e é como se fosse um programa ali no computador que reúne as características e ferramentas necessárias para você rodar o
a programação Python e fazer os cálculos que você precisa fazer, beleza? Então, de forma mais clara, Eduardo, eu estou utilizando aqui o Google Colab. Tá vendo aqui o Google Colab? Eu estou rodando Python aqui, não estou, Eduardo? Aqui a programação que eu estou usando, o motor de programação que eu estou usando é o Python. Sim. Então, Eduardo, o Google Colab é uma IDE? Exatamente, o Google Colab é uma IDE. O Jupyter Notebook é uma IDE, Eduardo? Se eu quiser trabalhar com o Jupyter, que aí está na minha máquina. O Google Colab está no Google, está na nuvem. Eu estou trabalhando com o Google Colab na nuvem. Agora, eu quero usar aqui no meu desktop o Python. Eu instalei o pacotão Anaconda e o Anaconda me deu o Jupyter Notebook. Está aqui, ó. O Jupyter Notebook vai acessar a minha máquina, vai abrir ali a programação Python e vai iniciar o trabalho aqui na web também. Ó. O Jupyter Notebook abre aqui na web, mas eu estou aqui no Jupyter agora, não estou mais no Google Colab. E eu posso trabalhar com Python aqui dentro. A minha linguagem de programação que está aqui é o Python 3. Dá uma olhada aqui, é o Python 3. Tudo bem, galera? Tudo beleza? Essas são as duas IDEs que eu queria já mostrar para vocês, porque essas IDEs são as IDEs que eu recomendo para a galera que está começando. Por quê? Porque só tem esses dois tipos de ambiente aí, Eduardo, de desenvolvimento integrado para trabalhar, e você já sabe a resposta, é claro que não. Por quê, galera? Porque você pode escolher 200 IDEs para trabalhar se você quiser. Você vai escolher de acordo com o seu estilo, galera. Eu posso utilizar simplesmente o Visual Code, porque o Visual Code tem uma integração bem interessante com o meu terminal ali, não é? A programação, ela está rodando na sua máquina, não é? Então, se você quiser setar o terminal da sua máquina, e quando eu falo terminal, eu estou falando do CMD mesmo. Aqui, ó, CMD. Eu estou abrindo o terminal da minha máquina e eu quero criar instruções aqui. É claro que, galera, você não vai fazer isso, mas olha só. Se eu digitar Python aqui, eu acabo de entrar no Python. Python que está na minha máquina é o 3.8.3. Eu posso fazer uma integração aqui e codificar em Python aqui agora. Só que eu não quero isso. Só às vezes. E aí, a melhor ferramenta que me permite fazer isso sem sair de onde eu estou para me conectar no motorzinho do Python é o Visual Code. O Visual Code é uma ferramenta que eu já utilizei, inclusive, em maratonas anteriores para a gente fazer as máquinas preditivas, porque ela tem essa característica. Então, eu fui lá e escolhi o Visual Code. Ela era a melhor ferramenta para mim. Eu poderia ter escolhido, sabe o quê? O PyCharm. O PyCharm é mais profissional, é bonitão, tem um front-end, né, uma tela de visualização inicial ali, bem interessante, onde você divide os fluxos, parecido com o SAS. Então, ela é bem interessante, só que ela é muito mais profissional. Para a galera que está começando, eu prefiro ensinar outras. Poderia usar o Spider, Eduardo, porque o Spider ele é mais escurinho e tal, o programador tem aquela coisa de preferir a tela preta, né, no fundo. O Eduardo prefere a tela clara, mas eu gosto da tela preta. Então, o que eu uso? Uma outra IDE. Vem aqui pro Spider, aqui, transforma. Galera, tudo ao gosto do freguês, tá bom? Se você tem ali mais voltado ali pro ramo financeiro, tem o Atom aqui, que é muito tora também. Então, galera, é tudo de acordo com gosto. São várias IDEs, tá bom? Então, de tudo isso aqui, qual é melhor para quem está iniciando mesmo, Eduardo? Galera, é o Jupyter e é o Google Colab. Fique tranquilo que é isso que você vai aprender no começo. Tudo bem? Beleza. Eduardo, segunda ferramenta. Já que a programação e a forma de trabalhar está claro para mim, eu sei que eu vou trabalhar como cientista de dados com Python, ou com Jupyter, ou com Google Colab. Agora, Eduardo, eu preciso me conectar com os dados, não é? Por quê? Porque os dados estão aí espalhados pelo mundo, não é, Eduardo? Exatamente. Mas a forma de você utilizar os dados que estão nesses bancos de dados espalhados pelo mundo é você criando um sistema de comunicação entre o seu Jupyter, o seu Colab que você está trabalhando e os bancos de dados. Você não vai precisar aprender os bancos de dados em si. Quem tem que aprender o banco de dados é só quem quer ser o DBA, o administrador do banco de dados. Tudo bem? Para quem está iniciando, não é necessário. E eu sei que isso é uma dor muito grande. Eu converso com vocês, eu faço pesquisas e eu escuto muito isso da galera, que há realmente uma dor com relação à quantidade de coisa que tem para aprender. E bancos de dados é uma das dores que você vai ter quando você começa a trabalhar. Só que o fato é o seguinte, eu vou te dar o exemplo aqui, ó. Um exemplo que eu nunca dei. Lá no Banco do Brasil,
Ai, galera, eu tenho que usar ali minhas origens, né? Fala sério. Tô lá no Banco do Brasil. E aí, galera, a forma que eu tinha de trabalhar para criar um projeto lá de indicadores de qualidade, vai. Tô lá criando um projeto de indicadores de qualidade, onde o objetivo final é criar um dashboard de acompanhamento lá, beleza? Então, tô criando lá um dashboard de acompanhamento. Eduardo, beleza. Onde estão os dados para eu criar esse dashboard de acompanhamento aqui, Eduardo? Onde estão esses dados? Ah, Eduardo, esses dados eles estão em vários lugares, ó. Eles estão no próprio banco de dados SAS, tudo bem? Que aí você vai criar esse dashboard aqui do SAS. Só que, ó, tem uma informação bem importante que a gente quer colocar nesse dashboard que está lá no DB2. Tudo bem? Então, esse aqui, ó, esse gráfico de rosca aqui, veio lá do DB2. Só que essa outra informação de acompanhamento aqui, ó, sabe onde ele está? Ele está no PostGRI, porque é um dado aqui mais interno, um banco de dados aqui mais root aqui da galera, então a gente está usando o PostGRI. Olha que louco, já pensou se você tivesse cientista de dados, que aprender como trabalhar com todos esses bancos de dados aqui para fazer o seu trabalho? Cara, isso não tem fim. Eu trouxe nesse mapa aqui os top 20 databases, os bancos de dados mais usados no mundo, os top 20. Olha só, tenho aqui o Oracle, eu tenho aqui o MySQL, SQL Server, MongoDB, o PostgRI, o DB2, o Access, o Cassandra e por aí vai. Se você tiver que aprender tudo isso, cara, tem gente que aprende? Tem gente que é o full stack que é muito doido, e eu admiro, eu não sou assim. E, cara, o cara que é assim, ele, cara, imagina aí, conhecimento é poder, né, galera? O cara que tem esse conhecimento todo aí, ele tá muito bem. Então, mas o fato é que a realidade não é assim para a maioria das pessoas. O meu foco aqui é ajudar você que está começando do zero, então fique tranquilo. Para construir uma parada dessa, para trabalhar com cientista de dados, o que você vai precisar aprender é um filtrozinho de conexão. Tudo bem? Você vai precisar aprender a utilizar um filtro de conexão para criar o seu trabalho. Aí sim você vai lá e busca dados do SAS, busca dados do DB2, busca dados do PostgRI, joga tudo aqui dentro do Python, onde é o seu ambiente de trabalho, e aí você cria esse dashboard bonitão aqui, ou cria suas máquinas preditivas. O foco aqui, galera, então, é a conexão com o banco de dados. E aqui eu trouxe um exemplo de conexão com o banco de dados. Olha só, você aqui eu estou dando um exemplo de uma conexão onde você está utilizando o Python se conectando, por exemplo, com um banco de dados SQLite. Inclusive, eu ensino isso aqui, essa parada para galera lá do CDP, que é uma forma de se conectar com dados que estão em bancos de dados externos. Tudo bem? Que seria a mesma coisa se eu estivesse usando SAS, se eu estivesse usando DB2, vai ter sempre uma infraestrutura de permissões, transações de acesso. Então, aqui eu tenho lá o usuário, eu tenho lá o servidor, onde o servidor está, o password, tudo bem? Onde que está aqui, ó, esse aqui é o MySQL, não é SQLite, é o MySQL. Então, galera, é tipo uma janelinha dessa aqui que você vai precisar. Por quê? Porque depois lá dentro vai estar o quê? O Python. Lá dentro vai estar o seu Python para você trabalhar, para você fazer a sua análise exploratória, o pré-processamento de dados, a criação de máquinas preditivas, que é exatamente isso aqui, ó, que está aqui. Na análise exploratória, o que você vai fazer? Você vai utilizar os pacotes que tem em Python. Para fazer o pré-processamento e criação de máquinas preditivas, você vai utilizar o próprio Python. Você vai ver aqui, a gente vai praticamente implementar uma máquina preditiva com Colab, galera. E aí vocês vão ver o poder do Python, tá bom? Eduardo, tá bom, mas eu quero criar dashboard também, dashboard e gráficos. Como é que você faz aí? Como é que é? Galera, é assim. A gente tem ferramentas que são nativas do Python e ferramentas que são pagas. Assim como a gente tem o SAS ou como tem o Python. O SAS é pago, o Python não é pago. Então, ó, eu posso criar gráficos e dashboard bonitão usando o Power BI. Não posso, Eduardo? Pode. Eu posso usar o Click? Pode. Você pode usar o Spotify? Pode. Tableau? Pode. Mas a gente tem outras ferramentas gratuitas. Plotly, o Plotly, né? Alguns falam Plotly, eu falo Plotly porque eu acho mais bonito. O Plotly, galera, ele também tem a versão paga e a versão trial, free, onde você consegue fazer alguns dashboards. Mas, cara, a gente vai usar tudo isso, Eduardo? Me fala aí, a gente vai utilizar tudo isso ali? Pô, eu vou aprender Spotify, Power BI e Tableau ao mesmo tempo, Eduardo? Cara, tem uns ninja que faz, tem uns ninja que aprende isso, mas para você que está começando, não, galera. Eu quero criar gráfico, eu quero criar dashboard ali numa infraestrutura mais simples e com qualidade, Eduardo. Como que eu posso fazer isso? Galera, com Python.
pacotes, Matplotlib, Seaborn, Dashboard, Plotly, mas para a galera não ficar na mão e ter ali um conhecimento de algumas ferramentas que podem ser pagas ou que também consigo utilizar de forma gratuita, eu gosto de ensinar o Power BI. Inclusive, tá para entrar para a galera já, o Power BI novinho no treinamento que eu estou fazendo, tá ficando massa. Beleza, galera? Então, é exatamente isso que eu quero mostrar para você. A quarta parte, para você, quarto tipo de ferramenta que é necessária para a gente trabalhar, Python, beleza? Python para você criar gráfico e dashboard. Eduardo, beleza, então, putz, olha só, eu vou fazer ali o trabalho com o IDS em Python, para trabalhar como cientista de dados. Eu vou me conectar com os bancos de dados com Python. Eu vou fazer o meu trabalho de análise exploratória, pré-processamento de dados e criar máquina preditiva com Python. Visualização de dados com Python. E vou implementar com o quê, galera? Com o que a gente vai implementar? Com Python, com vários pacotes. Olha o exemplo que eu dei para você agora, ó. O Django, tá aqui o Django, aqui o Dash, olha o Flask aqui, tá vendo? Então, assim, são esses que, alguns são tão grandes que são conhecidos, inclusive, como frameworks, que são pacotes que vão ajudar a gente a fazer, sabe o quê? O desenvolvimento de aplicações web, beleza? Que é a implementação que eu chamo. A gente vai usar muito forte o Flask e o Streamlit. Por quê? Porque são os mais simples, que eu acredito. O Flask nem tanto, mas o Streamlit é mais simples, mas o Flask ele é mais completo. Então você vai aprender o básico ali. Isso é o que é importante de ferramentas para você trabalhar com qualidade, iniciar o seu trabalho com grandeza como cientista de dados. Com esse conhecimento, você chega aí nos seus processos seletivos, na disputa por vagas de emprego como cientista de dados, com uma postura muito, muito mais tranquila. Você vai mostrar o que você sabe, lembre-se sempre. Mostre sempre, dê muito valor, dê ênfase no que você sabe. E as coisas que você não sabe, tá tudo bem. Uma coisa que é muito importante quando a gente está ali no dia a dia, capturando talentos. A gente quer verdade para trabalhar junto com a gente. A gente está construindo projetos ali, a gente está entregando a nossa vida ali, a nossa vida profissional para trabalhar com aquilo. Então a gente, cara, ser humano tem um detector de mentira cabuloso, cabuloso, você sabe disso. Então se você chega lá e fala pro cara, aí o cara pergunta, você sabe, pai, Spark? E você fala, eu fiz o treinamento, assim, cara, o cara já sacou que você tá ali e não tem o conhecimento que ele quer. Agora, se você chega e fala assim, cara, não sei não, mas se eu tiver oportunidade para aprender, eu vou mandar ver nessa parada. Tá vendo a diferença, galera? Então, eu trago muito esse tipo de experiência do campo de batalha também, porque é muito importante. Não pensa que isso não tem peso. Talvez isso tenha muito mais peso do que a tecnicalidade em si, do que você saber mexer de verdade. Porque a gente está olhando ali, no fundo, a gente quer pessoas que vão nos ajudar a resolver problemas. Pessoas de verdade. Tá bom, galera? Resumão, cientista de dados. Hoje foi massa e eu quero passar isso aqui para você. Olha só, programação, Python. Eduardo, não sei nem por onde começar. Vem aqui, ó, cienciadosdados.com. Faça aqui sua inscriçãozinha aqui, entra na área de membros e você começa aqui. Python, Analytics, Fundamentos. Ixi, cliquei em alguma coisa aqui que eu não sei o que é não. Anular, beleza, anular, repetir, cancelar, ESC. Pronto, saiu. Aqui, ó, curso de Python Analytics Fundamentos, beleza? Esse treinamentozinho aqui vai te dar o início para você trabalhar com Python para ciência de dados. Aqui tem algumas coisas diferentes ali, de estrutura de dados, que a gente mexe muito. É um curso bem introdutório, bem interessante para você começar. Beleza, banco de dados e conexões. Eduardo, Python, com Python você consegue fazer essa parada. Visualização de dados, Eduardo, como é que eu faço ali visualização de dados? Cara, você já sabe, visualização de dados você vai fazer com Python. Existem bibliotecas nativas para você criar gráficos lindos como esse aqui. Olha que dashboard interessante. Bem bonitinho, com bastante informação. Talvez, né, você possa fazer até coisas mais simples do que um gráfico, assim, às vezes com mais de 6 negócios fica poluído, mas tá massa, você consegue construir. Criar a máquina preditiva com Python. Então, fazendo uma brincadeira com o SAS aqui, que o SAS tem um negócio que fala assim, the power to know, né? O poder do agora é o SAS, né? Aqui, ó, the power of Python. Por quê? Porque o Python, galera, ultimamente é o poder
para quem quer trabalhar com ciência de dados. Beleza, galera? Resumidamente, é isso que eu queria trazer para vocês. Fiquem tranquilos que o que é necessário para você aprender, para iniciar sua jornada como cientista de dados, depende simplesmente de uma conexão com a internet e um computador que rode aí uma velocidade de 4 GB de RAM, já está massa para você iniciar o seu trabalho. Tudo bem? Nem computador Tora precisa para você iniciar o seu trabalho, porque você pode utilizar ambiente em nuvem como esse aqui, que o Google vai disponibilizar para você tanto memória quanto HD para você fazer o seu trabalho e salvar seus bancos de dados lá em cima. Tudo bem? Beleza? Ufa, Eduardo, cara, hoje de ferramentas eu tirei um peso gigantesco das minhas costas, porque eu estava pensando que era um negócio muito mais cabuloso, eu estava pensando que era um negócio assim, cara, que eu ia ter que aprender zilhões de coisas, e a verdade é que você pode aprender, mas você pode, não é necessário no início. E eu estou aqui para cuidar da sua jornada, para você criar pilares fortes, para quando você chegar no campo de batalha, você conseguir desempenhar o seu trabalho com clareza, com grandiosidade, beleza? Para você ir evoluindo. Eu tenho alunos que começaram aqui, mas eles já estão em outro rumo. Por quê? Porque eles firmaram o pilar dele e agora eles trabalham com coisas mais grandiosas, entendeu? Tem alunos que, ainda que trabalham com coisas grandiosas, percebem que o fundamento é muito importante. Então, ó, vou te dar um exemplo. Eu tenho um aluno massa, que o bicho participou esses dias aí de uma feira, inclusive, de reconhecimento de imagens para o agronegócio, e aí ele criou lá um negócio muito fera, que era reconhecimento de peixes, assim, né? Ele falou, Eduardo, que legal aqui, cara, mas de vez em quando a gente apanha dos fundamentos, né? E eu falei, olha só que interessante, ele tá lá fazendo um trabalho puta avançado de visão computacional, e aí a gente tá lá sempre, o moleque assíduo, assistindo as aulas direitinho, eu acompanho o percentual de evolução dos meus alunos, sempre, por conta do SNA também, né? E aí ele fala, o tanto que é importante os fundamentos, né? Que muitas vezes você sai sem os fundamentos e sai voando, e aí depois a casa fica ali, a casa num terreno meio que arenoso, né? Então é muito importante você estar sempre formando a sua base, e eu estou aqui exatamente para você construir uma base sólida, conseguir o seu trabalho como cientista de dados, como eu vejo muitos dos meus alunos conseguindo, e ser vitorioso. Para mim, isso é o que importa. Eu sou colecionador de vitórias. Beleza, galera? É isso, deixa eu conversar com vocês aqui agora. Eu quero dar alguns minutos aqui para responder. Teve dúvidas com relação a essa aula? Cara, tô aqui para te responder, beleza? Vamos embora? Se você gostou, fala aqui também, só para eu saber que você gostou, e compartilha essa parada, beleza? Vamos lá? Então, vamos lá, beleza. Beleza? Deixa eu dar um oi aqui. Falei com a Rosinha, Carol, beleza? Fernando Zaions. Ô, Fernandão, tudo bom, cara? Beleza? Carla Ufcat. Beleza, Carlinha? Tudo bem? Tamo junto. Claudinei Margarida. Tamo junto, Claudinei. Amandinha, Gabi. Que massa ver vocês sempre aqui. Reinaldo Aranha. Tamo junto. Carolzinha. Thaís Mendes. E Thaís, beleza? Queria saber sobre o dia a dia de um analista. O que ele faz, como faz e o que se espera de um júnior. Beleza, vamos lá, Thaís. Olha só que interessante. Geralmente, as empresas têm denominações diferentes para o cientista de dados, tá bom? As empresas mais atuais, se você pega algumas startups, algumas fintechs que já nasceram na era do digital, elas já têm uma nomenclatura bem bacana, assim, ó. Você está iniciando como trainee de ciência de dados, o cara está fazendo a sua avaliação ali nos primeiros meses para saber o quê? Se você sabe se conectar com os dados, trazer resumo dos dados, que é isso que a gente viu que a gente faz com o Python, para depois ele ir evoluindo na jornada dentro da própria empresa. Aí ele consegue ser um analista júnior, né? Um cientista, vou usar o termo cientista de dados júnior, tá bom? Aí ele já consegue evoluir como cientista de dados júnior. Por quê? Porque ele não só faz análise de dados, como faz um analista, tá bom? O analista, ele tem uma diferença, tá? Só para ficar bem claro. O analista de dados, ele tem uma visão somente retrospectiva. Ele tá ali, ele sabe se conectar com os dados, sabe fazer análises exploratórias, faz uns BI muito fera, só que a análise dele é para trás mente, entendeu? Vou fazer aqui para ficar melhor a posição da câmera para você, né? Ele tem uma análise para trás mente, que é o quê? Ele olha de hoje para trás. Sabe o que o cientista de dados faz? Ele extrapola, ele utiliza os conhecimentos que ele sabe de machine learning, que é ali a estatística, a programação e o problema de negócio em si, e faz extrapolações, inferências. Esse é o cientista de dados, é aquele cara que vai construir máquinas preditivas. Beleza? Então, separando o analista do cientista de dados, a gente volta para o encarreiramento. O encarreiramento, o cara tá lá iniciando como trainee, cientista de dados júnior, ele começa a ter um pouco
pouco mais de experiência no trabalho, ele já tem mais um pouco de confiança ali com relação aos trabalhos que ele precisa fazer para entregar. A empresa já tem um pouco mais de conhecimento de que pode entregar responsabilidades maiores para ele. Ele foi efetivado ali como cientista de dados júnior. Agora, do pleno para o sênior para cima, esses caras já são escolhidos para tocar projeto. O pleno ele já está sendo escolhido a dedo ali para tomar de conta de uma frente. Então, por exemplo, tá lá, eu vou falar do pleno e do sênior júnior para você entender. O sênior, ele é responsável pelo projeto. Vamos criar uma máquina preditiva aqui para a gente resolver ali a parte do problema de empréstimos. O sênior é o responsável, é o cientista de dados sênior responsável pelo projeto. Para trabalhar com ele não vai fazer tudo, ele não vai trabalhar com a engenharia de dados ali, de se conectar com os dados, depois criar máquinas preditivas. Ele chamou um pleno para trabalhar com ele e falou assim, cara, pleno, brother, vamos trabalhar junto aqui? Você toma de conta da parte de criação de máquinas preditivas, tá bom? O outro pleno que eu tenho aqui vai cuidar de fazer a conexão à infraestrutura. Então, olha só, o sênior já está ali numa parte mais de coordenação dos trabalhos, porque ele é um técnico, ele sabe muito bem o que está andando e o que não está, muito mais do que um gerente, que o gerente geralmente ele pode ter esse conhecimento técnico ou não. Se for um que não tem, ele precisa ter um cara de confiança para tocar o projeto. Quem é esse cara? É o sênior. Aí sim, você pode subir para ser um coordenador de ciência de dados. É um cargo comum que, inclusive, agora, até nas empresas, né, mais antigas, tal como o Banco do Brasil, antiga que eu falo, né, que não nasceram agora, né, o Banco do Brasil tem 200 anos, vai. E aí tem coordenadores de ciência de dados. O que esses caras fazem? Eles gerenciam os projetos. Que projeto? Esse projeto de ciência de dados, cara, lá uma dor muito grande dos gestores é que, cara, você desenvolvia uma parada muito massa, botava para implementar, para funcionar, fazia o backtest, tava massa, só que os gerentes, cara, ficavam muito refém do cara que tava criando isso, porque o cara não tinha conhecimento técnico. Como é que o cara vai chegar e vai falar bem assim, cara, isso aqui não tá sofrendo overfitting, tá muito legal. E o gerente vai ficar assim, overfitting, putz, não sei nem o que é isso, velho. Overhead, o que é overhead? E aí, cara, os caras ficavam loucos, aí criaram um cargo de coordenador que é a interface de confiança entre o gerente e o cara que tem conhecimento técnico. Por quê? Pô, pensa, você está ali coordenando uma área técnica. Se você não fizer esse projeto ir para frente, você é o gerente, você vai ter a cabeça cortada. Só que se você não detém conhecimento técnico, porque muitas vezes o gerente não precisa ter, porque ele é o gerente, né? Ele está gerenciando a parada. O que vai acontecer? Se o projeto não vai para frente, cabeça corta. Ô Thaisinha, eu consegui te explicar? Me dá um ok aqui no chat, só para eu saber se eu consegui te explicar, tá bom? Carol, pelo que vi, Python tá agora realmente muito top. Carol, Python é o poder, cara. Python é o poder. E olha que eu sou um eterno apaixonado pelo SAS, que foi a ferramenta, a programação que me trouxe para esse mundo aqui de hoje. Mas o Python realmente eu tenho que tirar o chapéu, tá bom? Simples, funcional. Reinaldo da Costa Júnior, bom dia, Eduardo. Núcleo Bandeirante. Putz, cara, que legal, tamo juntinho aqui, velho, pertinho. Que massa, satisfação imensa, Reinaldo. Carlinha, Deus do céu, o Python na Terra é muito doido, velho. Eduardo, o Pandas roda planilha, sheets do Power Query ou só Excel no... Não, roda tudo, velho. Joga, bicho, joga no Google aí que o Google vai te responder na tora, beleza? Roda sim, cara. Roda PowerSheet, roda Google Cloud Platform, roda AWS, roda tudo, brother. Eu confesso, eu coloco 99%, sabe por quê? Porque eu não sei de todas que existem no mundo, né? Então, assim, mas eu coloco 99% porque pode ter uma que realmente não se conecta, mas eu não vi até hoje. Até o SAS, que é mais fechado, você consegue se conectar no SAS com o Python. Então, Python é foda. Aula show, boa, Julião, obrigado, cara. Você é top. Putz, Hugo, caraca, velho, que elogio muito massa. Obrigado, cara. Faz meu coração cantar ao ver essas paradas, hein? Obrigado. Abel, Rafa, seu canal ajuda muito. Pô, Abel, que legal, cara. Tamo junto, sempre que precisar, estou por aqui. Amanda Dias, aula excelente, tá adorando. Boa, Amandinha, que legal. Galera, tô só esperando aqui o feedback da Thaisinha para saber se eu respondi legal. Beleza, Thaís? Me fala aí se eu te respondi legal. E se vocês não tiverem mais dúvida, eu vou fechar aqui. Beleza, nossa maratona, veremos a parte de métricas? Claro, cara, vai ver sim, Carla. Não só vai ver, como a gente vai usar o baseline para você bater as métricas do baseline e escolher uma máquina preditiva que seja mais fora. Tá bom? Uma das coisas que eu ensino a minha galera a fazer sempre. Nunca se dê por satisfeito de forma muito fácil.
tá bom? A gente estava agora finalizando ali a passagem de Jedi para Yoda de um aluno meu essa semana passada. É que eu tenho algumas graduações, né, dos meus alunos para gamificar a parada para a galera querer cumprir o SNA, né? Porque eu fazendo vocês cumprirem o SNA, vocês vão estar muito mais preparados para o mercado. Então, esse é o meu objetivo, né? E aí eu estava fazendo lá, transformando o Lipão no Yoda, ele estava fazendo a apresentação para os outros alunos, né? Então pensa aí, o que você já vai fazer? Já vai treinar para as entrevistas de cientista de dados ali com os outros ali, as centenas de outros alunos junto ali, você já vai dar a própria aula. Olha que legal. Lipão foi lá e mandou ver, mostrou como ele participou de uma competição de machine learning, né, que foi em quarto lá, e foi muito tora, e ele estava passando, ele falou que um dos problemas foi que ele passou muitos dias tentando melhorar a métrica dele, né? Talvez ele teria colocado o projeto dele em produção porque ele estava querendo melhorar ali para ficar mais em cima ainda ali nas métricas. Então, eu dou muito valor nisso. Não só dou valor, como tem uma parte do SNA onde eu falo para você bater várias máquinas preditivas que eu construí, tá bom? Isso é muito interessante. Isso no programa, né? Na maratona, é lógico, a maratona é eu pegando um pedaço do queijo para vocês, né? Não tem como eu trazer todo o programa aqui, mas a maratona é um pedaço do queijo para que vocês entendam do início ao fim qual é o objetivo de você ser um cientista de dados na prática, tá bom? Beleza? Tudo bem, Carrinha? Ah, Dani, pode substituir o Power BI pelo Python? Cara, pode, claro que pode. Só que, cara, Power BI é o jeito Microsoft de ser, né? É muito simples, é os clicking points. Você vai lá, clica, você quer um gráfico de rosca, puxa a caixinha e tal. É muito mais bonitinho, é mais fácil para quem está começando, tudo bem? Só que é caro. Se você está numa empresa e você compra essa licença, você saiba que você vai ter esse custo durante muito tempo até ter alguém que consiga fazer uma parada melhor em Python. Então, numa empresa onde a gestão de custos é bem acirrada, talvez valha a pena investir num funcionário que seja tora nessa parte de visualização no Python para trabalhar ali com Matplotlib, com Power BI, com Plotly, com Dash para criar dashboards com a mesma qualidade do Power BI, só que, é claro, não tão intuitiva quanto o Power BI. Beleza, Dani? Reinaldo da Costa Júnior, hoje foi o primeiro dia que pude acompanhar a live, muito massa a sua aula e a forma como está fortalecendo a formação de quem está querendo ingressar, valeu demais. Reinaldo, esse é o objetivo, se é a primeira vez, vou te falar de uma meta que eu tenho, meu objetivo até o final de 2022 é criar 1.000 novos cientistas de dados. Eu tenho aqui um pouco mais de um ano e eu espero contar com vocês para essa parada. Tanto a comunidade que está aqui quanto os meus alunos, eu quero muito ajudar vocês. Olhem, o canal no YouTube tem pelo menos 2 grandes aulas por semana e eu estou sempre dando algumas dicas diárias lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Estou querendo entrar no LinkedIn, mas eu estou sem braço para fazer essa parada. Mas eu estou diariamente jogando conteúdo para vocês, para que a gente possa alcançar esse número. Beleza, velho? Então, começou hoje? Simbora, garota. É só o começo dessa parada aqui, beleza? Tá bom? Galera, é isso. Satisfação imensa estar com vocês aqui. É muito bom compartilhar, porque eu sei que daqui uns dias vocês estão compartilhando com outras pessoas também e estão fazendo essas pessoas evoluírem na sua jornada profissional. Colaboração é o poder, tá bom? Um beijo gigante, galera. Essas lives estão ficando no ar aqui enquanto a gente não começa a maratona, tá bom? Então, se você perdeu as aulas anteriores, vai lá no YouTube, que eu ainda estou deixando lá aberta para você acompanhar. Live 1, 2, 3, 4 e hoje, né, a live 5. Semana que vem, vários cursos. Não perde, então, ó, amanhã e depois não tem. A gente não tem, mas de segunda a sexta, que é pré-maratona, você vai ter 5 treinamentos praticamente, tá bom? De análise exploratória, pré-processamento, criação de máquinas preditivas, vai conhecer o mercado de trabalho por meio de portais grandes aí de ciência de dados. A gente vai fazer um debriefão muito fera aqui do Glassdoor, do Indeed, para você ver o que o mercado está pedindo, qual é o salário da galera que está ingressando no mercado. A gente vai fazer um overview bem bacana para você chegar na maratona já sendo cientista de dados, beleza? Você já vai ter feito toda essa formação, já vai ter clareza suficiente para a gente, juntinho, de mão dada, tocar o projeto e criar o seu primeiro projeto de ciência de dados, colocar no seu portfólio, e aí é só o começo da sua jornada. Tudo bem? Tamo junto? Galera, mais um pedido. Se vocês ainda não me seguem no YouTube, no Facebook, no Instagram, eu quero deixar aqui os meus links, tá? Do portal, tem até minha rede social aqui, meu Instagram pessoal. Fique à vontade também, eu sei que a gente gosta, né, de seguir a galera que
que os perfis pessoais da galera que a gente está acompanhando, é bem legal. Então eu deixo o meu perfil ali também, tá bom? É só clicar aí nesse Linktree, tem todos os minhas redes sociais, é só clicar e seguir que a gente tá junto, beleza? Um beijo gigante, a gente se vê na segunda-feira com o início dos mini treinamentos, tá bom? Um beijo gigante, galera, satisfação, tchau, tchau.